Pensa só, até onde uma pessoa comum, como qualquer um de nós, seria capaz de ir ao machucar outra pessoa simplesmente porque uma autoridade mandou? Vamos mergulhar fundo em um dos estudos psicológicos mais perturbadores e, honestamente, reveladores que já foram feitos. Sabe, essa frase da filósofa Hannah Arendt resume uma ideia assustadora que ela chamou de a banalidade do mal. A ideia é que os atos mais terríveis da história, muitas vezes, não são cometidos por monstros, por sádicos, mas sim por pessoas comuns, burocratas, gente que estava apenas seguindo ordens. E é exatamente essa ideia que está no coração do que a gente vai ver agora. Para a gente entender de onde veio tudo isso, precisamos voltar no tempo, lá para o comecinho dos anos 60. O mundo todo estava de olho no julgamento de um homem chamado Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto. E o que chocou todo mundo é que a defesa de Eichmann não era a de um fanático, mas a de um funcionário público eficiente. Ele dizia que a única culpa dele era ter obedecido. E foi aí que essa história acendeu uma faísca na cabeça de um jovem psicólogo da Universidade de Yale, Stanley Milgram. Ele se perguntou, será que o Eichmann fez pode ser explicado não pela maldade pura, mas por uma tendência que todos nós temos de obedecer a uma autoridade? Então, para testar essa pergunta, Milgram bolou um plano. E que plano! Um dos cenários mais engenhosos e, olha, mais polêmicos da história da psicologia. Tudo envolvia uma máquina, um laboratório e uma mentira muito bem contada. A genialidade da coisa toda começa aqui, na divisão dos papéis. Eram 3 pessoas na sala. O pesquisador, que era a figura de autoridade, o aluno, que era quem supostamente levaria os choques, e o professor. Só que o aluno era um ator, e o verdadeiro foco do estudo era o professor, o participante real que não sabia de nada. E olha, nada ali era por acaso. Cada detalhezinho foi pensado para criar um ar de ciência, de legitimidade. O pesquisador usava um jaleco cinza, se apresentava como um biólogo sério e mantinha uma postura super formal. Tudo para reforçar a ideia de que ele estava no comando. A desculpa que eles deram para os participantes era bem convincente. Um estudo sobre memória e aprendizado. O professor, o participante real, lia uma lista de palavras e o aluno, que estava em outra sala, tinha que acertar os pares. A cada erro, o professor tinha que dar um choque, aumentando a voltagem em 15 volts. É claro que os choques não eram de verdade, mas o participante, ele não fazia a menor ideia disso. E é nesse ponto que a coisa começa a ficar pesada de verdade. Conforme a voltagem sobe, os protestos do aluno ficam cada vez mais desesperados. E a pressão psicológica em cima do participante real se torna, assim, quase insuportável. Toda vez que um participante pensava em parar, mostrava que estava angustiado, o pesquisador não discutia. Ele só respondia com uma de 4 frases prontas, uma mais firme que a outra. Eram frases calculadas para pressionar a pessoa a continuar, sem dar margem para conversa. Imagina a cena. A cada choque, os gritos do ator na outra sala, que já eram gravados, claro, ficavam mais altos, mais angustiados. Os participantes ouviam tudo. Com 285 volts, já era um grito de agonia, um pedido desesperado para sair dali. Chegando nos 300 volts, o aluno já não só gritava, ele batia o pé e se recusava a participar, simplesmente parava de responder. E o pesquisador, com toda a calma do mundo, instruía o professor a considerar o silêncio como um erro e continuar com os choques. E o clima só piorava. O ator começava a gritar sobre um problema no coração, transformando a situação na cabeça do participante em uma questão de vida ou morte. E depois desse grito, silêncio total. Um silêncio ensurdecedor que deixava o professor sozinho com o pesquisador e a máquina de choques. O mais doido é que o próprio Milgram e outros especialistas achavam que, só 1% das pessoas, aquelas bem sádicas mesmo, iriam até o fim. Mas o que aconteceu de verdade, chocou o mundo e mudou o que a gente pensava sobre a natureza humana. Então, a grande pergunta é essa. Com gritos de dor ecoando, depois um silêncio assustador e com a própria consciência pesando, o que uma pessoa comum faz quando alguém de jaleco branco diz para ela continuar? A resposta? 65%. 2/3 dos participantes, pessoas comuns, foram até o final. Eles apertaram o último botão, o de 450 volts, que no painel estava marcado com XXX, indicando perigo extremo. E fizeram isso com uma pessoa que já nem respondia mais. Aí fica a pergunta, né? Como? Como pessoas que no dia a dia são gente boa fizeram uma coisa dessas? Milgram não achava que era porque elas eram más. Ele acreditava que elas entravam num estado mental bem específico. Milgram dá um nome para isso, estado agêntico.
É como se a pessoa desligasse o próprio senso de responsabilidade. Ela para de se ver como a autora da ação e passa a se ver só como uma ferramenta, um agente cumprindo ordens. A culpa, na cabeça dela, não é mais dela, é de quem deu a ordem. É claro que um experimento desses deu o que falar, né? A polêmica ética foi gigantesca e, na verdade, dura até hoje. Por um lado, o estudo nos mostrou uma verdade fundamental e bem desconfortável sobre nós mesmos. Mas, por outro, o estresse e a angústia que os participantes sentiram foi imenso. Muita gente saiu de lá completamente abalada. E o que Milgram descobriu não ficou só no laboratório, não. As lições desse experimento nos forçam a enxergar a história e até o nosso mundo hoje com um olhar bem diferente. E essa é a conexão assustadora com o mundo real. Em eventos trágicos como o massacre de My Lai, na Guerra do Vietnã, a desculpa de "eu estava apenas seguindo ordens" apareceu de novo e de novo. É a mesma lógica vista no laboratório, mostrando como a obediência pode ser usada para justificar o injustificável. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. A grande lição de Milgram não é que as pessoas são más por natureza. É que a situação, o contexto, tem um poder imenso sobre nós. A pressão de uma autoridade que a gente considera legítima pode fazer com que pessoas boas suspendam o próprio julgamento e participem de coisas terríveis. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se obedecer pode ser algo tão automático, tão instintivo, de onde vem a força para desobedecer? O que faz alguém, no momento crucial, ser a pessoa que diz não? Pois é, as perguntas que o Milgram levantou continuam super atuais, né? E se essa análise te fez pensar, se te trouxe alguma luz sobre o assunto, a sua inscrição no canal e o seu like no vídeo são o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho. Assim a gente pode continuar trazendo mais conteúdos complexos como este.